Medida provisória emitida pelo Jair Bolsonaro que corta o auxílio emergencial pela metade, de 600 para 300 reais. Aqui eu tenho um dado: a Fundação Getúlio Vargas já apontou que o corte do auxílio emergencial significa devolver 11 milhões de pessoas para a pobreza em nosso país. 23,6% da população volta para a situação de pobreza, certo? E a pobreza extrema, a proporção sobe para 5% da população, com quase 6 milhões de pessoas a mais. Ou seja, nós vamos viver um momento de dificuldade, certo? Aqui outra pesquisa, a PNAD, certo? Diz que que o impacto da epidemia tirou 1/4 do rendimento dos trabalhadores do país. 25% da renda dos trabalhadores foi reduzida devido à pandemia. Portanto, é necessário que o governo mantenha esse auxílio emergencial em 600 reais. E nós aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal temos a obrigação de analisar essa medida provisória agora, porque em dezembro essa medida provisória já vai estar extinta, já vai ter produzido seus efeitos. Nós precisamos resolver esse problema agora, senhor presidente. Por isso, nós queremos votar. Nesse momento, está aí o nosso requerimento. Vamos votar nosso requerimento. Vamos votar a medida provisória número 1000. Nós precisamos que esse assunto seja debatido, discutido. O governo que vem aqui debater o motivo da redução, até porque nós garantimos, esse Congresso garantiu a esse governo o orçamento de guerra. O governo tem a liberdade de gastar para superar essa crise. E para superar essa crise nós precisamos, evidentemente, manter o auxílio emergencial em 600 reais, resolver algumas pendências que impossibilitam que milhares de pessoas deixem de receber, como é o caso de transportadores escolares, taxistas, que porque no ano de 2018 tiveram uma renda superior a 28 mil reais, nesse ano não puderam receber. Ou aqueles que tiveram pagamento do seguro-desemprego que se encerrou em abril, também não puderam receber, estão desempregados e não puderam receber auxílio emergencial. Portanto, nós temos que corrigir esses erros, corrigir essas distorções e, ao mesmo tempo, garantir para o povo brasileiro, para o povo que está precisando do auxílio emergencial, a manutenção em 600 reais. E queremos discutir sim a ampliação do Bolsa Família, mas queremos que se tire o dinheiro de quem tem muito, do andar de cima. Eu não diria nem do andar de cima, do último andar daqueles edifícios lá que são tão altos lá em São Paulo, porque lá que está o cume do cume, aqueles que detêm, aquele 1% que detém quase 50% da renda nacional. É desses que nós precisamos tirar para fazer a ampliação do Bolsa Família. E o PT tem essa proposta, a oposição tem essa proposta. Nós queremos discutir aqui no Congresso. Não queremos e não vamos aceitar congelamento de aposentadoria, não vamos aceitar que deixe de se pagar precatórios, não vamos aceitar que se deixe de ter dinheiro para educação pública, que depois de tanto tempo nós aprovamos aqui nessa casa. Queremos uma solução. Quem tem muito, pague um pouco daquele muito que tem, para que a gente possa garantir aos trabalhadores uma renda básica decente para poder garantir a sobrevivência nesse país. E queremos até o final do ano a garantia de 600 reais. Vamos votar a medida provisória número 1000. Já passou da hora. Muito obrigado, senhor presidente. Tratar de um tema que considero que está no centro do debate político no país, que foi o anúncio feito ontem pelo presidente da República, que vai criar o Renda Cidadã, ou Renda Brasil,
e identificou já as duas fontes de receitas que vão, em tese, financiar esse programa. Em primeiro lugar, é importante destacar que o governo atual, do atual presidente, reduziu o auxílio emergencial para R$300, prorrogou para dezembro, mas reduziu em 50%, aliás, em 100%, o auxílio emergencial. E o que é mais grave? Encaminha para a Câmara a medida provisória 1000, nós da oposição emendamos a medida provisória e até hoje esta casa não votou e não conhece o relatório do governo. O governo está com medo, sabe que esse tema diz respeito a tal popularidade do presidente e o governo não quer votar. Essa é a denúncia que nós queremos fazer. Não quer votar a medida provisória 1000, porque ele não quer enfrentar o debate que é necessário, sobretudo nas regiões onde a pandemia afetou as populações mais carentes e que essas populações sobreviveram basicamente em tempos de pandemia, desse auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara Federal. Que se o governo capitalizou tanto, que ele tenha coragem agora de colocar em votação a medida provisória 1000, porque sem ela, o desempregado, a pessoa que precisa, a pessoa que mora no sertão, na periferia da cidade, vai deixar de receber R$300 e a mãe solteira vai deixar de receber R$600. Isso é um verdadeiro absurdo que o governo federal está fazendo com as pessoas que estão sofrendo as consequências desta pandemia. Se não bastasse a omissão e a irresponsabilidade do governo na condução da política de enfrentamento da Covid-19, agora quer afetar, com essa medida que afeta diretamente as populações mais carentes do Brasil. Nós vamos votar e na próxima semana nós vamos dizer em alto e bom som, vamos obstruir tudo para exigir que essa Câmara, que esse Congresso, ele discuta e vote a medida provisória 1000. Essa é uma primeira questão importante que eu queria levantar em nome da minoria socialista. Em segundo lugar, tratar do tema que foi divulgado ontem em grande estardalhaço pelo governo. Criar o Renda Brasil, ou Renda Cidadã, utilizando recursos do Fundeb e dos precatórios. Vejam, o governo vai ser caracterizado então como caloteiro, quer dar um calote nos credores, naqueles que têm crédito com a União, porque, em primeiro lugar, os precatórios, está previsto na Constituição, no artigo 100, há dois tipos de precatórios, precatórios alimentícios e os precatórios comuns. Os precatórios alimentícios são aqueles precatórios que dizem respeito à vida, às pensões, salário, enfim, aposentadorias, pensionistas. O governo quer dar esse calote, quer usar esse recurso para financiar o Renda Brasil. Não pode, isso é inconstitucional. Isso nem deve ser votado e nós podemos aceitar. O governo quer fazer essa violação da Constituição Federal, do seu artigo 100, parágrafo 5º. Em se concretizando isso, nós temos que caracterizar como o maior governo, sendo o maior caloteiro da história do Brasil. Não aceita os contratos, não cumpre contratos. Eu fico imaginando, senhores parlamentares, se isso ocorresse no governo do PT, o que diriam do nosso governo? É um governo irresponsável, que não honra contratos. Portanto, essa medida é inconstitucional, nós não podemos aceitar. Além do que, os precatórios também, os chamados precatórios comuns, conforme o artigo 100 da nossa Constituição, são aquelas de desapropriações de imóveis e terras. Como é que nós vamos dar uma fisgada nisso sem ter amparo legal? Isso se chama calote. E nós temos que caracterizar o governo, que é dar um calote para fazer demagogia eleitoral, com medo de perder a eleição, está inventando esse programa. Em segundo lugar, usar recursos do Fundeb, senhor presidente Marcos Pereira.
Vossa Excelência sabe o esforço que esta casa fez para votar a PEC do Fundeb, a PEC 15, e nós aprovamos, aliás, essa proposta do ministro Guedes foi derrotada em plenário, foi uma emenda que o Partido Novo apresentou e foi derrotada por 83, me parece 83 votos, a 400 e tantos contrários. É uma matéria que já foi vencida por esta Câmara, querem desenterrar esse defunto que o governo não conseguiu aprovar por ocasião da votação do Fundeb. Além do mais, querem fazer uma pedalada com o Fundeb, quer dizer que é o governo que vai ter duas marcas, o caloteiro, o calote que vai dar nos seus credores, e fazer uma pedalada fiscal, querendo utilizar recursos do Fundeb para financiar o Renda Brasil. Recursos do Fundeb, como diz a PEC que nós aprovamos, relatada pela deputada Dorinha, do DEM, vinculados obrigatoriamente à educação. Não pode ser retirado, porque isso é fazer pedalada. É o governo que dá com a mão e tira com a outra, porque não tem efetivamente compromisso com as pessoas que mais precisam da proteção do Estado. Se queremos financiar um novo programa, como o que nós apresentamos aí, que é o Mais Bolsa Família, com o valor mínimo de R$600, claro que tem fonte de recurso. Qual é a fonte de recurso? Estão falando a reforma tributária, vamos fazer a reforma tributária, mas não pode fazer reforma tributária somente para a simplificação do sistema tributário brasileiro ou para a unificação dos tributos, criando tributos únicos para todo o país, que está correto. Alterar essa política de incentivo fiscal, alterar essa política de guerra fiscal, que é um conflito permanente e federativo, que leva a uma crise federativa no Brasil, como tem acontecido nos últimos anos. Isso está correto, mas não é suficiente. Nós temos que fazer uma reforma tributária como a que a minoria, que foi coordenada pelo deputado Afonso, apresentou uma proposta que tem um princípio fundamental, que é a justiça tributária justa. Não pode ter solidária, uma reforma tributária justa e tributária, não pode ter reforma tributária onde os mais ricos não paguem nada. Taxar de novo a classe média, com a nova CPMF, como alguns envergonhadamente falam, não é o caminho para a retomada do crescimento da economia brasileira. Querem aprovar um novo programa de financiamento e de proteção do Estado para as famílias que estão mais vulneráveis, vítimas da Covid-19? Vamos sentar, vamos discutir a reforma tributária naqueles 5 ou 6 pontos que são fundamentais para arrecadarmos em torno. E o deputado Fontana coordenou um grupo de trabalho da minoria que identifica algo em torno de 251 bilhões que poderiam ser usados para financiar o Mais Bolsa Família, um programa de proteção social para as famílias que estão vulneráveis em função da pandemia. Eu fico me perguntando, senhores parlamentares, presidente Marcos Pereira, como vai estar esse Brasil no dia 1º de janeiro, depois das eleições? O governo quer fazer essa gambiarra, essa pedalada para tentar dialogar e mostrar que tem algum compromisso com as pessoas que mais precisam da proteção do Estado nesse momento. Criar esse programa e fazendo esse tipo de mecanismo que tem que ser caracterizado como uma pedalada no Fundeb e, ao mesmo tempo, um calote nos credores que têm dívidas a receber com a União, conforme está previsto no artigo 100, parágrafo 5º da nossa Constituição. Senhor presidente, nós não podemos aceitar. Essa casa não pode silenciar frente a essas teimosias do governo. Desrespeita esta casa. Como que o ministro, sabendo que nós já votamos a matéria do Fundeb, agora quer voltar a mesma proposta, dizendo que é para financiar o Renda Brasil? Nós não podemos aceitar isso. O Brasil está estarrecido. Como é que o governo, que diz que tem alguma responsabilidade fiscal, que tem metas, que não quer furar o teto, que já furaram há muito tempo, vai inventar agora de passar a mão nos precatórios alimentícios e recursos precatórios comuns para financiar esse programa? Obrigado, Zé Guimarães. E queríamos aproveitar para cobrar
para que a gente possa pautar a MP1000. Porque o Congresso Nacional, quando votou a ajuda emergencial de R$600, podendo chegar a 1.200, e que naquele período o governo do presidente Bolsonaro não queria que aprovássemos, a proposta deles era apenas R$200, nós colocamos à disposição do governo todo o orçamento da União até o dia 31 de dezembro de 2020. Por isso insistimos, é preciso manter os R$600 até dezembro, enquanto durar o decreto de pandemia. Para isso, o governo tem recurso. Não faz sentido o governo Bolsonaro cortar pela metade o auxílio emergencial na hora que o povo mais precisa. Deputado Paulo Ganimi, do Novo. Obrigado, presidente. Presidente, subsídio fiscal é ruim. Produtos industrializados. Para que o Congresso Nacional faça valer a decisão que nós tomamos no início da pandemia. Nós aprovamos um auxílio emergencial no valor de R$600, podendo chegar a 1.200 para as mães com filhos menores, porque entendíamos que no momento mais difícil do país era preciso socorrer os que mais precisam. Infelizmente, o presidente Bolsonaro decidiu reduzir o valor do auxílio emergencial pela metade, tirando de 600 para 300. E nós não podemos concordar com isso, porque o país tem dinheiro para manter o auxílio emergencial de R$600 até dezembro, enquanto durar o decreto da pandemia. E o governo procura, inclusive, alguns esquemas que eu não sei como é que ele vai resolver, inclusive dando calote nos precatórios para criar um tal de uma renda mínima. E já tirando agora de quem mais precisa. O governo corta pela metade o auxílio emergencial de 600, deixa em R$300 e quer criar um tal de uma renda mínima, dando calote nos precatórios. E mais, dando calote a governadores e prefeitos que vão receber o Fundeb, que nós aprovamos aqui tem menos de 3 meses. E o governo já quer acabar com o Fundeb, uma das maiores conquistas da educação, que foi uma luta do povo brasileiro nesta casa. A oposição não concorda que o governo reduza o dinheiro do Fundeb. Assim como nós do PCdoB e da oposição também não aceitamos que o governo mexa na Constituição Federal para reduzir o dinheiro da saúde e o dinheiro da educação. Na educação, colegas parlamentares, estamos com o 2º ano perdido. O primeiro ano perdido foi com o Entraub, que apenas atrasou a educação no Brasil. O 2º ano perdido pela pandemia, que o governo, o Ministério da Educação, não apresentou uma única saída, uma única alternativa para ajudar os estudantes brasileiros. E reduzir a saúde, tirar os percentuais que estão na Constituição. Quem foi mesmo que socorreu o povo brasileiro agora durante a pandemia? Foi o SUS. Se não tivéssemos o SUS, é bem provável que muitos outros brasileiros tivessem morrido. Infelizmente, por descuido do país, por descuido do governo federal, nós já estamos ultrapassando 140 mil mortes por Covid. E junto com essas mortes, junto com a pandemia, infelizmente, o desemprego está a galope. A situação do país só piora. 700 mil pequenas empresas fecharam as suas portas. Empresas que agregavam, que garantiam o emprego de pelo menos 49 trabalhadores cada uma. Então, senhor presidente, a situação durante a pandemia é uma situação preocupante. A economia do país cada vez mais em queda. E é nesta hora que o presidente escolhe para reduzir o dinheiro da saúde que está na Constituição. É nesta hora mais difícil do país
que o presidente escolhe para mexer no Fundeb, que nós aprovamos nesta casa com maioria tem menos de 3 meses. E nós não vamos aceitar a redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, porque o Brasil tem dinheiro para ajudar o seu povo. Muito obrigada. Isso, André. Pronto, vamos lá. Então, acrescentando o tempo de líder do Avante. Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, mais uma vez eu me dirijo a Vossa Excelência. Na última sessão aqui, nós fizemos um apelo para que a MP número 1000, que foi a MP que derrubou o valor do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, fosse pautada. Vossa Excelência disse que pautaria a matéria, mas logo em seguida Vossa Excelência deu uma gargalhada e a gente ficou sem entender se aquilo ali era um compromisso sério ou se era uma pegadinha, se estava só tirando sarro. Eu quero interromper Vossa Excelência para exigir respeito, porque eu não disse que pautaria a matéria. Eu jamais faria. Eu tenho um vídeo onde Vossa Excelência disse que a matéria seria pautada. Por favor, tá? Eu garanto isso e vou colocar logo em seguida. Repetindo, peço que o meu tempo de fala seja reestabelecido. Vossa Excelência disse com todas as palavras: a MP número 1000 será pautada e nós temos muito tempo para isso. Nós, deputados, temos muito tempo mesmo, com salário de R$33 mil por mês. Quem passa fome não tem tanto tempo assim. Vossa Excelência assumiu o compromisso de pautar a matéria, logo em seguida deu uma gargalhada. Então eu gostaria que Vossa Excelência respondesse se isso foi um compromisso sério, assumido, e realmente a MP será pautada, ou se Vossa Excelência estava só tirando um sarro com a cara do brasileiro, fazendo uma chacota, ou, para usar uma expressão um pouco mais leve, somente uma pegadinha, Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Caso o senhor confirme que a MP seja pautada, que possa dizer ao povo brasileiro quando isso acontecerá, e caso ela não seja pautada, o porquê Vossa Excelência se nega em pautar, já que a grande maioria de nós deputados aqui somos favoráveis ao auxílio em R$600, o povo brasileiro é favorável ao auxílio em R$600, mas Vossa Excelência insiste em não pautar a MP. Eu ainda tenho mais de 2 minutos de fala, então, para que eu não fique sem resposta sob a alegação de que a gente tem temas mais importantes para tratar, eu vou conceder a Vossa Excelência, eu estou dando a Vossa Excelência o tempo que eu ainda tenho de fala, para que o senhor possa responder ao povo brasileiro essa indagação, que é a indagação da